Olá, para quem estiver assistindo esse encontro do Genefil, do grupo de psicanálise, estamos lendo Psicologia do Inconsciente do Jung e estamos no encontro 10 desse livro. Comecemos. São nítidos os paralelos com o mito dos heróis. O típico combate do herói contra o monstro, o conteúdo inconsciente, trava-se, não raro, à margem da água, ou também no val, que é o caso dos mitos de Pele Vermelha, conhecido através do Hiawatha, de Longfellow. O herói é sempre engolido pelo monstro, tal como Jonas na batalha decisiva. Isso foi mostrado por Frobenius, que coligiu considerável material a respeito. No interior do monstro, o herói começa a ajustar contas com ele, enquanto o animal nada tem nada em direção ao nascente. Levando em seu bojo, o herói corta forma a parte essencial das vísceras do monstro, como o coração, indispensável à vida, a energia essencial, a ativação do inconsciente. Depois de matar o monstro, depois de matar o monstro, este é elevado à deriva, terra firme. O herói sai renascido depois da viagem noturna pelo mar. Função transcendente, frequentemente acompanhado por todos aqueles que o monstro já havia devorado antes, restabelecendo seu estado normal anterior, pois o inconsciente, privado de sua energia, não ocupa mais uma posição preponderante. O mito ilustra visualmente o problema que preocupa a nossa paciente. Peraí. Eita. Pronto. Aqui tenho que salientar um fato importante que o leitor já deve ter notado. Nesse sonho, o inconsciente coletivo apresenta-se sob um aspecto negativo, como algo perigoso, prejudicial. O motivo é a vida da paciente tumultuada de fantasias que a sufocam de tanta exuberância, o que deve estar relacionado com seus dons de escritora. O exagero da fantasia, contudo, é sintonia de doença. A paciência detém excessivamente no fantástico, deixando a vida real passar ao largo. Um acréscimo de mitologia até seria perigoso para ela, porque ainda não viveu uma boa parte da vida exterior. Ainda não viveu suficientemente a vida real para poder arriscar-se a uma inversão do ponto de vista. O inconsciente coletivo tornou o assalto de assalto e ameaçava retirá-la de uma realidade insatisfatoriamente preenchida, em conformidade com o sentido do sonho. O inconsciente coletivo devia ser-lhe apresentado como algo de perigoso, pois, caso contrário, demogrado, ela teria escolhido como refúgio contra as exigências da vida. Na apreciação de um sonho, é importantíssimo notar como as figuras são introduzidas. Assim, por exemplo, o caranguejo que personifica o inconsciente é negativo, na medida em que nada para trás, além de prender a sonhadora para um momento decisivo. Iludidos pelo mecanismo dos sonhos, imaginados por Freud, como se fossem transposições, inversões e coisas semelhantes, acreditava-se que poderia ser o sonho interpretado independentemente de sua fachada, já que ele encobria os seus verdadeiros pensamentos. Há muito tempo venho contrapondo a esta posição o meu ponto de vista, de que não tem cabimento acusar o sonho de manobras, como que para mistificar deliberadamente. Muitas vezes a natureza é obscura, sem transparência, mas ela não usa de artimanhas como o homem. Por isso devemos acreditar que o sonho é exatamente o que deve ser, nem mais, nem menos. Quando representa alguma coisa, seu aspecto negativo, não há motivo para acreditar que isso deva ser interpretado no sentido positivo ou coisa que o valha. O perigo representado pelo arquétipo noval está tão claro que gostaríamos de dar ao sonho quase que um caráter de advertência, mas não posso aconselhar tais interpretações antropomórficas. O sonho em si não tem intenção alguma, não passa de um conteúdo que se autorrepresenta, de uma simples coisa da natureza, como o açúcar no sangue do diabético ou a febre num doente atacado de tifo. Nós é que fazemos ele uma advertência quando somos capazes de interpretar inteligente e corretamente os sinais da natureza. Mas, a advertência de quê? Parece que o perigo seria no momento de atravessar o que o inconsciente tomasse conta da sonhadora,
Mas o que significa isso? Nos momentos de modificações e decisões importantes, é fácil haver uma irrupção do inconsciente. A margem em que a sonhadora está é pela qual aproxima do riacho, representa sua situação atual como conhecemos. Essa situação levou-a a um impasse neurótico, como se houvesse atingido um obstáculo invencível, mas o obstáculo é configurado no córrego transponível. Logo, não parece ser tão grave assim. Dentro do córrego, sem ser visto, espreita o caranguejo, representando o perigo propriamente dito. O perigo que faz com que o córrego seja, ou pareça ser, disponível. Caso houvesse um aviso de que o caranguejo ameaçador se encontrava naquele lugar, eventualmente poderia ter sido tentada a passagem em outro lugar, ou coisa parecida. Atravessar teria sido a coisa mais desejável naquela situação precisa. Atravessar significa, por hora, transferir a situação antiga para o médico. A novidade é esta. Não seria um risco muito grande, não fosse a imprevisibilidade do inconsciente. Mas, como vimos, a transferência ameaçava acionar figuras arquétipas imprevistas. Fizemos a conta do restaurante sem o patrão para metaforizar, já que nós esquecemos os deuses. Nossa sonhadora não é religiosa, é moderna. Da religião que lhe haviam ensinado quando o menino não restava mais nada. Ignora que há momentos em que os deuses interferem, ou que, desde os primórdios, certas situações penetram nas mais insondáveis profundezas. O amor pertence a esse tipo de situação, com toda a sua paixão e perigo. O amor pode suscitar forças insuspeitas na alma, quanto às quais seria melhor nos precavermos. O problema que se coloca aqui é do relégio, que se propõe a levar na maior consideração os perigos e poderes desconhecidos. De uma simples projeção pode nascer o amor, com todo o peso da fatalidade, uma ilusão, um deslumbramento que poderiam arrancá-la do ritmo normal de sua vida. A sonhadora é colhida pelo bem ou pelo mal, por um Deus ou por um diabo. Sem o saber, ela já se sente entregue às mãos do destino. E quem garante que ela aguentará a complicação? Até o momento, tudo fez para evitá-la, mas agora está prestes a agarrá-la. Deveríamos fugir desse risco, mas se tivermos que enfrentá-lo, só nos resta confiar em Deus ou ter fé, em que tudo corra bem. Assim, se colocou, sem que se quisesse ou esperasse, a questão da atitude religiosa frente ao destino. Da maneira pela qual se configurou o sonho, não resta outra alternativa à sonhadora se não tirar o pé com todo o cuidado, pois seria fatal se continuasse por esse caminho. Ainda não está em condição de abandonar a situação neurótica, uma vez que o sonho não contém indícios positivos que lhe permitam confiar em qualquer tipo de ajuda do inconsciente. As forças do inconsciente, pelo visto, ainda são poucos favoráveis e esperam que a sonhadora prossiga no trabalho de aprofundar seu conhecimento, antes de tentar atravessar realmente. Com esse exemplo negativo, não pretendo dar a impressão de que o inconsciente sempre desempenha um papel negativo. Por isso, acrescento mais dois sonhos de um rapaz que projetam sua luz sobre um lado diferente e mais favorável do inconsciente. Faço-os com redobrado prazer, porque só é possível resolver o problema dos contrários seguido pelo caminho racional, apontando para contribuições do inconsciente através dos sonhos. Alguma coisa aí, Ronaldo? Só destacar que essas alterações nos sonhos, né, que a gente chama de pesadelos, Uhum. elas ocorrem com monstros, digamos assim, porque primeiro a gente não está acostumado na nossa vigília a ter monstros, né? Uhum. Mas se você for olhar por um ângulo, quem foram os primeiros monstros a aparecer na história, em sonhos? Nós não sabemos, mas nós temos em mente, mais ou menos, que foram os hermafroditas, ou as hermafroditas, né? Sim, E os hermafroditas têm uma simbologia muito forte na psicologia do Jung. sim. E outra coisa, me parece que esse sonho com mais frequência, com que se coloca as zonas
erógenas, vamos dizer assim, né? Ele ocorre assim, por zonas erógenas, e aí, de repente, eu estou pensando, antes de dormir, pensei em algo que eu associei ao que eu comi ou que eu bebi. Hum, Então, são as zonas, ou as zonas sexuais, né? sim. Então, eu vou ter uma tendência mais forte de sonhar, de ter pesadelos. Mas eu não sei se eu estou certo, estou só supondo, né? E É, que. Ah, para pode algumas dizer. pessoas, sim, para outras talvez não, né? Aham. Porque eu imaginei o seguinte, que as zonas erógenas elas estão relacionadas às pulsões sexuais. Sim, Aí, mas, digamos, o sujeito tem uma atração por leite, então ele toma o leite todo dia. É mais fácil que ele, nesse ato de tomar o leite, ele sonhe, por exemplo, com alguém dando leite para ele no sonho, porque é um desejo que ele tem, ou um desejo, ou um recalcamento que ele tem, que aparece ali no sonho, que não sabe nem por que que ele gosta tanto de leite. uhum, Só dando um exemplo, né? sim, sim. E É, aí pode vir a surgir o pesadelo. sim. Pode haver também o deslumbramento, como ele falou, né? Que já é o sonho muito bom, o sonho que é o contrário do pesadelo. Uhum, sim, sim. Porque o sujeito está no limiar ali, né? E uma hora ele está deslumbrado com aquilo que satisfaz a ele, e outra hora ele está assustado, digamos, né? Isso, Eu, exatamente. não- eu não sei se você já assistiu um filme da Sofia Coppola. É um filme chamado Maria Antonieta, ele é conhecido. Não, esse filme eu não assisti. Pronto, esse filme, ele tem eu assisti recentemente, por isso que eu estou contando. Hum, Eu vi uma cena, cara, que é uma cena tão forte, que são doces de comer, né? uhum, Morango, doces de bolo e etc. Comparado, aí ela fez um jogo que eu não sei de cineasta, a técnica de cineasta que ela tem, ela fez um jogo que o, as pessoas tinham faces de morango, porque elas se vestiam feito o morango e elas eram miniaturizadas no filme, entendeu? hum, Parecia um morango. E quando decresciam, era um morango bem pequenininho. Porque nas cortes reais não se comia muito, né? uhum. Então eu fiquei pensando assim, bom, isso aqui é um mundo fantástico da Sofia Coppola. Mas da onde será, qual foi o material que ela tirou para fazer isso, né? Pode ter sido um material onírico, Sim, material dos sonhos, ou um material de repente que ela recalcou e apareceu. Seria interessante depois, para quem gosta de cinema, né? Prestar atenção nesses detalhes, porque o cinema é o espaço do fantástico. sim, Você tem tanto o monstro no filme, como você tem o belo. Tem as sim. duas coisas. Que interessante, que interessante. É, o cinema e o teatro, né, são lugares do fantástico, né? São lugares bem interessantes para explorar justamente isso. Sonhos, não tem aquele filme muito bonito, que você já deve ter assistido, História Sem Fim. Tem um, dois e três, que é bem fantástico, bem fantasia, assim. Não É, conheço. não conhece História Sem Não Fim? conheço. Nossa, tem. O mundo, como é, rapaz? É mundo.
Qual? Tem alguma Fantástico? coisa antes de História Sem Fim? Não, é História Sem Fim mesmo. Chama História Ah, Sem então, Fim. então não é esse que eu assisti, não. Tem um que é do David Bowie, que é bem também fantástico. Tem até aquela série, aquele desenho, talvez que você me falou do mundo, me remete ao mundo fantástico de Bob, que é um desenho. É, sim, o Fantástico Mundo de Bob, né? Fantástico Mundo de Bob, isso. Tem também aqueles filmes de adolescente, né? Passava na TV Cultura. Hum, São filmes bem juvenis, assim, bem de surpresa mesmo, né? De inesperado acontecendo. Eu acho sim, que esse irrupção também que ele fala, eu acho que vem disso, né? De irromper com a realidade, né? sim. Porque você vê, um filme é sobre uma rainha que vai encontrar o rei para casar com o rei e cuidar do império. Aí você aparece no meio das cenas, aparece orgias, mas isso era comum na época, né? Uhum, Aparecem orgias e aparecem doces de morango se despedaçando e o morango lá embaixo. uhum, Enquanto o povo que está passando está também miniaturizado. uhum. Sim, fantástico, fantástico mesmo. Esse é o cinema, a arte de forma geral, ela tem essa coisa onírica muitas vezes, né? O próprio surrealismo, muitos movimentos assim, mais expressivos, né? Ele tem essa carga mais inconsciente, é uma expressão diferente, né? É igual um sonho muitas vezes. Perfeito, vamos continuar mais um pouquinho. Vamos ver quais são os dois sonhos que ele vai se remeter agora, que são positivos, né? Vamos lá. Primeiro, quero familiarizar o leitor com a pessoa do sonhador, sem o qual seria difícil entrar na atmosfera peculiar dos sonhos. Existem sonhos que são pura poesia, portanto só pode ser compreendido dentro do seu clima geral. Isso que é interessante. A gente estava falando de sonho, tá vendo? A gente esqueceu da poesia. O sonhador é um rapaz de pouco mais de 20 anos e de aspecto bem infantil. Tem até mesmo um jeito de menina, tanto na aparência quanto nas expressões, e que deixa transparecer a esmerada educação e cultura recebidas. É inteligente e são grandes os seus interesses intelectuais e estéticos. O estético coloca-se indiscutivelmente em primeiro plano. Percebemos imediatamente seu bom gosto e uma acurada compreensão por todas as formas de arte. Sensível, sentimental, arrebatado, devido ao seu caráter adolescente e um tanto feminino. Nem o sinal da grosseria é própria da puberdade. É incontestavelmente infantil para sua idade. Portanto, um caso de desenvolvimento retardado. Isso explicou o homossexualismo, razão pelo qual veio procurar-me. Na véspera da primeira consulta, teve o seguinte sonho. Eu estou numa catedral enorme, dizem que é a Basílica de Lourdes. Uma penumbra misteriosa espalha-se por todo o santuário. No centro, um poço profundo deveria descer dentro dele. Como se vê, o sonho exprime um clima coerente. O sonhador faz os seguintes comentários a respeito. Lourdes é fonte dística de curas. É claro que ontem eu estava pensando no tratamento que vou fazer com o senhor, no intuito de sarar. Parece que em Lourdes existe um poço assim. Provavelmente é desagradável descer até essa água, mas o poço da igreja era fundo. Pois bem, qual a mensagem do sonho? Aparentemente é perfeita clareza. Poderíamos contentar-nos com sua interpretação como uma forma poética de exprimir a disposição do rapaz naquele dia. Mas nunca seria o bastante. Sabemos por experiência que os sonhos são muito mais profundos e significativos. Poderíamos até pensar que o cliente procurou o médico numa disposição poética que iniciou o tratamento como quem entra num lugar sacrossanto, cheio de mistério e misericórdia para assistir a um ofício divino. Mas isso não corresponde em absoluto à realidade dos fatos. Tanto é que o cliente veio procurar o médico única e exclusivamente para tratar-se de uma coisa bem desagradável, ou seja,
do homossexualismo. Nada menos poético, na hipótese de uma causalidade tão direta para explicar a origem do sonho, o estado de espírito real da véspera não justificaria, em todo caso, um sonho tão poético. Mas, mesmo assim, poderíamos imaginar que foi por reação ao assunto extremamente antipoético que levou o rapaz a procurar a terapia que ele teve tal sonho. Assim, o sonho mencionado seria tão carregado de poesia justamente devido à carência poética da sua disposição da véspera. Mais ou menos como alguém que sonha com fartas refeições à noite, depois de ter jejuado o dia inteiro. Não se pode negar que o sonho evoca o pensamento do tratamento, da cura, dos sabores, do processo, mas transfigurado em poesia, numa forma efetivamente condizente com a ardente necessidade estética e emocional do sonhador. Ele será inevitavelmente atraído por esse quadro convidativo, apesar da escuridão e da gélida profundidade do poço. Alguns vestígios da atmosfera desses sonhos sobreviverão ao sono e perdurarão até a manhã do famigerado dia de cumprir um dever tão antipoético. As sensações do sonho talvez deem um toque dourado à triste realidade. Não será esta a finalidade? Não será esta a finalidade do sonho? Não seria impossível, pois, de acordo com a minha experiência, a grande maioria dos sonhos é de natureza compensatória. Eles sempre acentuam o outro lado, a fim de conservar o equilíbrio da alma. A compensação do clima, porém, não é a única finalidade da imagem dos sonhos. Ele também retifica a concepção do paciente. As ideias que ele tem a respeito do tratamento são insuficientes. Mas o sonho dá-lhes uma imagem que caracteriza numa metáfora poética a natureza do tratamento, a que vai submeter-se, e isso se torna evidente à medida em que acompanhamos as associações e observações que ele faz a respeito da catedral. A catedral, diz ele, me lembra a catedral da Colônia. Na minha infância, essa catedral já me impressionava muito. Recordo-me que foi minha mãe quem primeiro me contou coisas a respeito. Lembro-me muito bem que naquela época, quando vi uma igreja de aldeia, perguntava-se se era a catedral da Colônia, queria ser padre numa catedral dessas. Essas associações referem-se a uma experiência infantil extremamente importante para o paciente, como em quase todos os casos desse tipo. Ele tem uma profunda ligação afetiva com a mãe, não necessariamente uma relação consciente, boa e intensa, mas sim uma espécie de ligação secreta, subterrânea, que, em nível consciente, se exterioriza apenas o desenvolvimento retardado do caráter no relativo infantilismo. O desenvolvimento da personalidade, mas naturalmente, faz pressão contra a ligação inconsciente, infantil do jovem, pois não há obstáculo maior ao desenvolvimento do que a permanência no estado inconsciente, fisicamente embrionário. Por isso, o instinto aproveita a primeira oportunidade para substituir a mãe por outro objeto. Em certo sentido, esse objeto precisa ter alguma analogia com a mãe, para que sirva realmente de substituto. Espera aí, que está interessante isso aqui. É o que acontece com o nosso cliente sem tirar nem pôr. A intensidade com que o símbolo da Catedral de Colônia foi captada por sua fantasia infantil corresponde a uma necessidade inconsciente muito forte de encontrar um substituto para a mãe. Olha que interessante, hein? Nos casos em que a ligação infantil representa um risco prejudicial, essa necessidade é maior. Daí o entusiasmo com sua fantasia infantil acolhe a ideia da igreja. A igreja é mãe, em todos os sentidos, plenamente. A Santa Madre Igreja, o seio da igreja, são expressões usuais na cerimônia de Benedictio e Fontes. Oh, meu Deus, o que é isso? Da Igreja Católica, Benedito Fontes da Igreja Católica. A pia bastimal é invocada como Immaculatus Divinis Fontes Ulterius, Ultério Imaculado da Fonte Divina. Talvez se acredite que é preciso conhecer conscientemente tal significado, para que ele se manifeste na fantasia e que o que é impossível para uma criança ignorante ser tomada por ele. Mas essas analogias não atuam por vias conscientes, e os canais são outros. A igreja representa o substituto espiritual mais elevado para a ligação com os pais, que é apenas uma ligação natural, carnal, por assim dizer. Sua função é liberar os indivíduos de uma relação inconsciente e natural, para sermos exatos,
não trata propriamente de uma relação, mas de um estado de identidade consciente, inicial e arcaico. A inconsciência impregna esse estado de uma preguiça sem igual, que opõe grande resistência a qualquer desenvolvimento espiritual mais elevado. Seria difícil dizer em que consiste a diferença fundamental entre um tal estado e a alma animal. Ora, não é prerrogativa a intenção da Igreja cristã libertar o indivíduo desse seu primitivo estágio animalesco, mas ela é a forma moderna, especificamente ocidental, que responde a uma aspiração instintiva, tão antiga talvez quanto a própria humanidade. Essa aspiração se exprime das mais variadas formas, entre quase todos os primitivos, inclusive entre aqueles que, embora um pouco desenvolvidos, ainda não tornaram a degenerar. Trata-se da instituição da iniciação ou sagração do homem. O jovem que atinge a puberdade é conduzido à casa dos homens, ou qualquer outro local destinado à consagração. Lá, é sistematicamente alienado da família. É iniciado, ao mesmo tempo, nos segredos da religião, numa relação totalmente nova, revestido de uma personalidade nova e diferente. É introduzido num mundo novo, como um quase modo genitus, como que renascido. A iniciação frequentemente implica toda uma gama de torturas, circuncisão ou coisas do gênero. Esses costumes são, sem dúvida, antiquíssimos. Já se tornaram quase que um mecanismo instintivo. Tanto é que encontram formas sempre novas de se reproduzirem, sem qualquer exigência formalmente prescrita. Refiro-me aos batismos estudantis, aos trotes de calouros e aos excessos praticados pelos veteranos dos grêmios estudantis americanos contra os novatos. Este hábito está soterrado no inconsciente, em forma de imagem primordial. E aí, alguma coisa? Tranquilo? Só essa catedral que é o que ele chama primeiro de lado a lado, Uhum. e ao mesmo tempo ela é o poço profundo, né? Quando ele Isso. falou do batismo. Uhum. Porque do outro lado é algo que não se pode ver, ou pelo menos não, na maioria das vezes ninguém vê, né? Que está do outro lado. Sim. E o poço profundo também ninguém vê. Uhum. Só para destacar isso, que essa invisibilidade talvez não apareceu aí, mas eu identifiquei aí que tem uma invisibilidade. Não sei como é que o Jung interpretaria isso. Porque as catedrais, elas formam uma matriz. Nas janelas, nos vitrais e tudo, elas vão formando uma matriz. Uhum. E não se vê por essa matriz o que tem no outro lado. Sim. E também no poço, que no caso ele explicou aí, né, que seria como é, não sei o que, da misericórdia, o útero da misericórdia. Isso, é quando ele desce, e daí lá na igreja de Lourdes, né, que ele fala, né, que ele está fazendo uma analogia à igreja de Lourdes, né? Aham, Vamos voltar aqui. Ah, olha lá, ele fala dessa catedral da colônia, que era onde a mãe dele levava, porque ele está meio que projetando a mãe, né? Por uma. Porque ele sempre acentua o outro lado a fim de conservar o equilíbrio da alma, né? Mas vamos voltar aqui. Ah, aqui, ó. estou numa catedral enorme. Dizem que é a Basílica de Lourdes. Uma penumbra misteriosa espalha-se por todo o santuário. No centro, um poço profundo deveria descer dentro dele. Uhum. Quer dizer, o poço deveria entrar nele mesmo? Não, ele deveria descer dentro do poço. Deveria Ah, caminhar e descer, ah, sim. entendeu?
Porque ele quer ver o que está invisível. Também tem esse fator, mas como ele está tentando descer, talvez ele queira entrar dentro de alguma coisa. A mãe dele não é quem ele quer ver? Exatamente, porque você tem que lembrar que a catedral, ele falou até que quando você fala assim, de uma catedral católica, da Igreja Católica, ele até colocou isso aqui, ó, para baixo aqui. Cadê? Você vai falar justamente de uma mãe. Ó, Uhum. cadê aqui? Cadê? A santa aqui, ó. Santa Madre da Igreja Cedo, da Igreja são expressões usuais, ó, tá vendo? Ó? A igreja é mãe. Isso é muito normal, muitos padres falar, a igreja é mãe, não sei o quê, e Jesus seria a esposa, né? A igreja é esposa, é mãe, Jesus seria o pai, né, o Então, o marido. sujeito que está contemplando lá, olhando para o altar e tudo, ele está vendo um seio, digamos, Não sei se é um seio, mas uma mãe. uma mãe. Uma mãe completa, porque aí você já começa a ter, quando a gente pensa em uma mentalidade adulta, já não é mais só o seio, porque a gente já entende o todo também do objeto. Se você é criança, sim, você vai, se você é uma criança de colo, uma recém-nascido, sim. Aos poucos você vai entendendo o objeto, vai saindo só do seio e vai expandindo a sua visão para mãe, pai, ambiente em volta. Aí já entra naquelas teorias de Winnicott, Klein, entendeu? É do mesmo jeito fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, mas é a mesma coisa de um militar olhando para uma arma. Isso, Ele está vendo, digamos, o pai ali. pode ser. Será que é isso? Ele pode, é que a gente tem que lembrar que mãe, pai, dentro da psicanálise também, eles podem ser termos conceitos, né? Conceitos. Né? Ah, Por exemplo, o pai pode estar relacionado a uma castração. E a mãe pode estar relacionado, não sei, a uma coisa mais de motivação, a um amor, a uma uhum. coisa assim. Então, depende muito, dependendo do que está sendo, do como está isso da pessoa e qual abordagem também da análise que a gente está usando. Entendeu? Entendi. Porque você tem que lembrar, olha aqui, como ele fala aqui, a intensidade com o símbolo da Catedral de Colônia foi captada por sua fantasia infantil, corresponde a uma necessidade consciente muito forte de encontrar um substituto para a mãe. Você pode pegar essa arma e falar que é um substituto do pai. Ou pode ser da mãe, ou pode ser do avô, pode ser da avó, pode ser do irmão, pode ser da irmã. Entendeu? É algo que tem aqui um amor envolvido, tem alguma conexão envolvida. Entendeu? Uhum. Interessante, né? Interessante. Mais alguma coisa? Não, não. Não? Perfeito. Continuar aí. Vamos lá, então. A história da Catedral de Colônia, que a mãe contou ao garoto, tocou nessa imagem primordial, despertando-a para a vida. Mas não apareceu um sacerdote educador que tivesse dado continuidade ao processo recém-iniciado. Este permaneceu nas mãos da mãe. O anseio pelo homem orientador deve ter desabrochado no menino, porém, sob a forma de uma tendência homossexual. Evidentemente, eventualmente, essa falha poderia ter sido evitada se o homem tivesse cuidado do desenvolvimento de sua fantasia infantil. Ora, o desvio para o homossexualismo tem, na história, numerosos exemplos. Na Grécia Antiga, como em outras sociedades primitivas, homossexualismo e educação eram, por assim dizer, idênticos. Nesse sentido, a homossexualidade da adolescência é uma aspiração pelo homem mal interpretada, mas nem por isso menos oportuna. Talvez também se possa afirmar que o medo do incesto, que se origina no complexo materno, torna-se extensivo a todas as mulheres. Contudo, na minha opinião, o homem maturo tem toda a razão de temer as mulheres, pois em geral suas relações com elas são um fracasso. Olha que diferença, as duas opiniões aqui bem diferentes sobre o mesmo assunto. Segundo o sonho,
Começar o tratamento significa, para o paciente, realizar o verdadeiro sentido da sua homossexualidade, isto é, introduzir-se no mundo do homem adulto. O sonho resumiu, em poucas e expressivas metáforas, aquilo sobre o que estamos refletindo, penosamente, demoradamente, numa tentativa de compreensão plena, e criou uma imagem atuante sobre a fantasia, sobre o sentimento e a compreensão do sonhador, incomparavelmente mais rica do que o tratado mais erudito. O sonho preparou o paciente para o tratamento melhor e com mais sentido do que a mais completa coleção de ensaios médicos educativos do mundo. Por isso, considero o sonho não só como uma fonte preciosa de informações, mas também como um instrumento educativo e terapêutico eficientíssimo. Logo, em seguida, meu cliente teve um segundo sonho. Antes de continuar, quero deixar claro que o sonho que acabamos de comentar não foi analisado na primeira consulta, nem sequer foi mencionado. Nada foi dito que tivesse a mais remota relação com o que acabamos de dizer. O segundo sonho foi o seguinte: estou dentro de uma enorme catedral gótica, no altar está um padre, eu de pé diante dele. Tenho ao meu lado um amigo, e nas mãos uma estatueta japonesa de marfim. Tenho a sensação de que essa estatueta deve ser batizada. De repente, aparece uma senhora de certa idade, tira o anel do grêmio acadêmico da mão do meu amigo e coloca-o em seu próprio dedo. Meu amigo tem medo de que isso a comprometa, mas, nesse momento, ressoa o som maravilhoso de um órgão. Só quero salientar aqui rapidamente os pontos que continuam e complementam o sonho anterior. Esse segundo sonho, inegavelmente, a continuação do primeiro, o sonhador encontra-se novamente dentro da igreja. Logo, o estado propício sagração do homem. Juntou-se-lhe uma nova figura, a do padre, cuja ausência observamos na situação anterior. O sonho foi o seguinte: o sentido inconsciente da sua homossexualidade foi preenchida. Agora pode iniciar uma nova etapa de seu desenvolvimento. A cerimônia da iniciação, propriamente dita, quer dizer o batismo, pode ser iniciado. No simbolismo do sonho está confirmado o que eu dizia anteriormente. A realização de tais transições e transformações de alma não é prerrogativa da Igreja cristã, mas por detrás de uma imagem viva, arcaica, capaz de operar tais mutações à força. O sonho indicava que o que devia ser batizado era uma estatueta japonesa de marfim. O paciente faz a seguinte observação a respeito: era um homenzinho grotesco que me lembra o órgão genital masculino. É estranho que esse membro tivesse que ser batizado, mas entre os judeus a circuncisão é uma espécie de batismo. Deve ter alguma relação com o meu homossexualismo, pois o amigo que está comigo ao pé do altar é aquele com quem tenho a ligação homossexual. Ele está na mesma corporação acadêmica que eu. O anel representa provavelmente essa ligação. Na vida cotidiana, o anel é um sinal de união ou de relação. Todos sabem disso. Basta pensar na aliança. Portanto, esse anel pode ser interpretado tranquilamente como uma metáfora da relação homossexual. O fato do sonhador apresentar-se ao lado do amigo deve significar o mesmo. Ora, o mal que se quer tratar é o homossexualismo. Com a ajuda do sacerdote, e por meio de uma espécie de cerimônia de circuncisão, o sonhador há de transferir-se desse estado de relativa infertilidade para um estado adulto. Tais pensamentos correspondem exatamente às minhas reflexões acerca do sonho anterior. Até aí, com o recurso das imagens arquétipas, o desenvolvimento estaria se processando, com lógica e sentido. Mas, nesse ponto, algo vem atrapalhar aparentemente. Uma senhora de certa idade apropria-se subitamente do anel da corporação. Em outras palavras, a partir desse incidente, tudo que até então era relação homossexual fica polarizado por ela. Isso faz com que o sonhador tenha medo de uma nova relação comprometedora. O anel passa para o dedo de mulher, o que significaria uma espécie de casamento, ou melhor, a relação homossexual seria evoluída para uma relação heterossexual. Mas uma relação heterossexual um tanto estranha, pois trata-se de uma senhora de certa idade. É uma amiga da minha mãe, diz o paciente. Gosto muito dela. Para dizer a verdade, ela é para mim uma amiga mãe. Uhum. Peraí, que isso foi muito interessante.
Por aí podemos deduzir que o que acontece no sonho, a sagração, faz com que a ligação homossexual seja desfeita e em seu lugar se estabeleça uma relação heterossexual. Primeiro, uma amizade platônica com uma mulher de tipo maternal. Apesar da semelhança materna, essa mulher já não é a mãe. A relação significa, portanto, deixar a mãe para trás. Logo, uma superação parcial da homossexualidade da adolescente. O medo da nova ligação é compreensível. Primeiro, o medo da semelhança com a mãe poderia significar, devido à dissolução da relação homossexual, uma total regressão à mãe. Segundo, o medo do novo, do desconhecido, inerente ao estado adulto heterossexual, poderia acarretar consequências e responsabilidades como casamento, etc. A música do fim do sonho parece confirmar que não se trata de um retrocesso, mas de um avanço, pois o paciente é dotado de grande sentido musical e a solenidade do órgão o emociona fortemente. A música tem uma conotação muito positiva para ele. Logo, o fim do sonho é reconciliador, e essa sensação de beleza e solenidade se estende pela manhã do dia seguinte. E aí, tranquilo? Tranquilo, eu só achei interessante esse o anel da corporação, Hum, é que o anel, embora seja transferido para você, você receba um anel da corporação, né? uhum, Mas aquele anel, ele representa a corporação, ele não é seu, aquele anel. uhum, Não sei se dá para entender isso, porque a maioria dos locais que a gente vai hum, e nos dão um anel ou alguma coisa desse tipo, por exemplo, um casamento. O casamento, o anel corresponde ao seu par, com quem você está casando. sim, E as pessoas têm em mente que o anel é propriedade minha. Mas, na verdade, uma aliança é uma troca. Então, o anel que é meu é o do outro e o anel do outro é o meu. uhum, Então, é esse que tem o efeito dos anéis, né, nas corporações. Eu digo isso porque eu sou Rosa Cruz, então eu conheço bastante esse hábito de usar anel, sabe? hum, E quando as pessoas usam anéis, em geral na Rosa Cruz, ou na maçonaria, ou em outras instituições assim, pode ser também em instituições reais, elas acham que o anel que elas estão recebendo é dela. O anel que ela está recebendo representa toda uma corporação. Então, o anel não é dela. sim, Deu para entender? uhum, sim, 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 sim. E tem esse lado de uma corporação, mas também tem um lado de que ele tá usando, né? De que ele tá É, dando ele está uso. usando para representar o quê? Né? Para representar. Tanto é que o anel tem um símbolo lá na ponta do anel. Sim, mas o símbolo, eu acho que não é ele tá falando de uma corporação, mas eu acho que tá no sentido de grupo. Sim, é no Entendeu? sentido de grupo mesmo. Isso, Lógico que eu não estou falando de corporação, é. uma coisa mais refinada, como nos reinos, né? Aham, sim, sim. Nos reinos tem os anéis, mas é um anel. Por exemplo, um conde, ele recebe um anel que simboliza a, a, o pedaço de terra, o território que corresponde a ele agora, porque ele é Sim. conde. Então, o conde ou outros títulos reais, né? Aham, Então, é só dizendo que há uma transferência aí também de poder, né? sim. É, vamos ver, quem sabe ele define melhor o que quer dizer um anel de corporação aqui no texto, né? Talvez ele dê para nós uma definição melhor, né? Pode ser. Pode ser, né? Deixa eu ver, foi aqui que eu parei, né? Se levarmos em consideração que até o momento desse sonho o meu cliente tinha tido uma única sessão e que essa consulta não passou de uma simples anamnese médica geral, todos vão de reconhecer que esses dois sonhos foram antecipações surpreendentes. A situação do paciente é iluminada por uma luz estranha,
A lei e a consciência, por um lado, e por outro, empresta a situação médica. Banal, um aspecto tão ajustado às características espirituais do sonhador, a ponto de servir de vetor aos seus interesses estéticos, intelectuais e religiosos. Isso criou as melhores perspectivas imagináveis para o tratamento. A significação desse sonho nos dá quase a impressão de que o paciente começou o tratamento com a maior disponibilidade, esperançoso e pronto para desembaraçar-se da sua infantilidade e transformar-se no homem. Na realidade, porém, não foi assim. O consciente estava cheio de estações e restrições. À medida em que prosseguia o tratamento, revelou-se rebelde e difícil, sempre pronto a reincidir na infantilidade antiga. Portanto, os sonhos estavam em estritas oposições ao comportamento consciente. Os sonhos são progressistas, tomam partido do educador, deixam transparecer claramente sua função específica. Essa função foi por mim definida como compensação. A progressividade consciente e o atraso consciente formam um par de contrários que equilibram, por assim dizer, os pratos da balança. O educador funciona como o fiel da balança. As imagens do inconsciente coletivo desempenham um papel extremamente positivo no caso de rapaz, provavelmente devido ao fato de não apresentar a tendência perigosa de regredir a um substitutivo fantástico para a realidade dele, fazendo uma trincheira contra a vida. Há um quê de fatalidade no efeito das imagens inconscientes. Talvez, quem sabe, esses quadros são os que chamamos de destino. Naturalmente, os arquétipos estão agindo sempre e em toda parte. Mas o tratamento prático nem sempre exige o aprofundamento desses aspectos, principalmente quando o paciente é jovem. No entanto, no momento da transição para a segunda metade da vida, é necessário dar uma atenção toda especial às imagens do inconsciente coletivo, pois são elas que fornecem as pistas para a solução do problema dos contrários. Da elaboração consciente desses dados resulta a função transcendente, enquanto formação de uma concepção que integra os contrários, socorrendo-se dos arquétipos. Por concepção, não pretendo designar apenas a compreensão intelectual, mas um compreender pela experiência. Como já dissemos, o arquétipo é um quadro dinâmico, uma parte da psique objetiva, que só conseguimos entender corretamente quando vivenciada como uma coisa autônoma, colocada fora de nós e à nossa frente. Não tem sentido teorizar a respeito desse processo, que pode ser muito demorado, e mesmo que fosse possível escrevê-lo, é bom saber que ele pode assumir formas que variam enormemente de caso para caso. A única coisa que eles têm em comum é o aparecimento de determinados arquétipos. Mencionam especialmente a sombra, o animal, o velho, o sábio, a ânima, o ânimos, a mãe, a criança, além de um número indefinido de arquétipos que representam situações. Destaque-se os arquétipos que representam a meta ou as metas do processo evolutivo. O leitor interessado encontrará as necessárias informações no capítulo Transímbolos des Individualização Processes, símbolos oníricos e processos de individualizações, bem como Psychology and Religion, Psicologia e Religião, nos trabalhos que publiquei justamente com Richard Willis. Vamos lá, então, nossa, o segredo da flor de ouro, olha aí quanta coisa que o Jung publicou. A função transcendente não se desenvolve sem meta, mas conduz à revelação do essencial no homem. No início, não passa de um processo natural. Acaso que ele se desenvolve, que tomemos consciência sem a nossa contribuição, ele pode até impor-se à força, contrariando a resistência do indivíduo. O sentido e a meta do processo são realizações da personalidade originária, presente no germe embrionário em todos os seus aspectos. É o estabelecimento e o desabrochar da totalidade originária, potencial. Os símbolos utilizados pelo inconsciente para exprimi-las são os mesmos que a humanidade sempre empregou para exprimir a totalidade, a integridade e a perfeição em geral. Esses símbolos são formas quaternárias e círculos. Chamei esse processo de individuação. Tomei o processo natural de individuação como modelo diretriz para o meu método de tratamento. A compreensão inconsciente de um estado neurótico da consciência contém todos os elementos que, quando conscientes, isto é, quando compreendidos e integrados como realidade na consciência,
são capazes de corrigir eficaz e simultaneamente a unilateralidade da consciência. É extremamente raro que um sonho atinja uma intensidade tal que seu impacto derrote a consciência. Geralmente, os sonhos são fracos, incompreensíveis, demais para exercerem uma influência radical à consciência. Logo, a compensação passa no inconsciente sem efeito imediato. Apesar disso, produz efeito, mas um efeito indireto. Ao possuir inconsciente, numa constante fração, vai arranjando sintomas e situações que finalmente se contrapõem sem cessar as intenções conscientes. No tratamento, esforçamos-nos, por conseguinte, por compreender e respeitar, na medida do possível, os sonhos e demais manifestações do inconsciente. Por um lado, para evitar a formação de uma posição inconsciente, que, com o passar do tempo, pode tornar-se perigosa. E, por outro, para utilizar, na medida do possível, o fator curativo da compreensão. Esse processo parte naturalmente do pressuposto de que o homem é capaz de atingir sua totalidade, isto é, de que pode curar-se. Menciono esse pressuposto porque existem indivíduos que, indubitavelmente, no fundo, não são inteiramente aptos para viver e se aniquilam rapidamente quando, porventura, se chocam com a sua totalidade. Mas, quando isso não ocorre, sua vida transcorre até a idade avançada, fragmentariamente, a modo de personalidades parciais, auxiliados pelo parasitismo social psíquico. Para a infelicidade dos seus semelhantes, tais indivíduos não passam frequentemente de grandes impostores, que encobrem o seu vazio mortal com uma bela aparência. Querer tratá-los pelo método aqui descrito seria desde o início, querer tratá-los pelo método aqui descrito seria desde o início uma tentativa vã. O que ajuda nesse caso é manter as aparências, pois a verdade seria insuportável ou inútil. Que textinho interessante, hein? O que você achou? Muito interessante. Tem pessoas que só vivem mesmo nessa aparência, elas não estão realmente prontas e aptas a realmente ao tratamento, né? É, você vai passar anos com aquela pessoa e pode ser também que o analista iluda, ele Uhum, perceba perceba logo isso e vai iludindo, sim, porque cada caso é um caso, né? sim. Tem, não vou citar casos aqui pessoais, mas tem casos que tem sentido continuar a análise. Mas mesmo assim, o analista continua, ou por motivos que ele precisa da grana, precisa ganhar, ou porque ele quer ver até onde isso vai dar. Uhum, Mas eu já perguntei ao meu analista, né? Já perguntei. Sim, afinal de contas, você percebe que é um caso complexo. E aí você investe mesmo assim seu tempo nisso, porque no caso ele não me atende mais pago, né? Ele me atende de graça. hum, Então, se ele está me atendendo de graça, é porque ele está vendo alguma coisa, alguma melhoria, né? Só que, cara, já são, deixa eu ver, 2016, 2026, já está perto de 10 anos que eu faço análise com ele. E uhum. aí, é porque o caso é complexo e pode ser resolvido ou ele está empurrando com a barriga? Não dá para saber, né? Não dá para saber, e se eu for perguntar isso para ele, é capaz de ele desistir, talvez. Não sei, também não dá para saber também. Também não dá para saber. É, é um Por isso que eu problema. disse que eu me senti melhor, né, com um analista que era da Gestalt, e a abordagem é diferente. O, o meu analista parece que ele está investigando um caso.
Sabe o que é você analisar todos os detalhes? Uhum. E já o da Gestalt, não, ele está interessado em expandir minha consciência. Então, são Uhum. duas abordagens diferentes. Um psicanalista nato, ele quer investigar teu inconsciente. Sim, Mas eu não sei até que ponto isso é bom, até que ponto. Às vezes eu sinto mais alívio quando eu estou estudando sozinho filosofia do que quando eu estou em análise. sim, pode acontecer, sim. Agora, tem momentos que ele acerta, né? É aí onde está a diferença. É que quando ele acerta mesmo. Uhum. E aí produz um efeito, às vezes, durante semanas de alívio. Sim, Agora, como ele é um ser humano falho, né? Vai ter momentos que ele vai errar também. com certeza, com certeza, com certeza. É um ser humano comum. Ele é treinado, ele treina uma escuta treinada, tem estudo, tem o tripé psicanalítico, mas mesmo assim, não quer dizer que ele vai acertar 10 de 10, né? Uhum. Entendeu? Pois é. Bom, Ronald, acho que hoje a gente já termina por aqui, tá bom? Então a gente se vê na Beleza. próxima semana, então. Até mais. Beleza, até mais. Até mais. Um abraço aí. Abraço aí, tudo de bom.